não sei por que razão, hoje tem sido um dia difícil para mim. Ontem mesmo, buscando um pouco o que havia de ministrar, e o meu espírito veio a um sentimento que é a busca de um sinal. O que é que buscamos? E é interessante, quando eu desembrulhei um bocadinho a Bíblia e fui a Lucas 11 e encontro Jesus neste dilema com algumas pessoas que o seguiam e até que o confrontavam com estas perguntas. E lá em Lucas capítulo 11, versículo 29, aquele povo que o rodeava, e eu quero falar isto porque estamos a viver uma época em que as pessoas buscam sinais, buscam coisas, buscam algo que os faça acreditar. E, curiosamente, Jesus também passou por essa experiência. Eu não sei quantos de nós já andou atrás de milagres. Eu quero ver um milagre. Eu quero ver algo sobrenatural para eu poder crer de uma forma profundamente ativa. Eu, por acaso, não precisei disso, porque eu próprio vi milagres na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu vi também milagres a nível financeiro, coisas que Deus fez grandiosas, coisas impossíveis. Eu na minha vida tenho tido uma experiência tão profunda com Deus que, não senti. Quando estive na Colômbia, salvo erro em 2004, 2003, nunca tinha visto tanto milagre na minha vida. Paralíticos, cegos, coxos, gente de todo doente, um homem que estava incapacitado completamente porque levou vários tiros, ficou curado totalmente, coisas assim extraordinárias. Na altura, o grande servo de Deus, Benin, ele estava muito usado por Deus, estamos a falar não tarde há 20 anos, e ele teve que sair por causa de um profeta, de um homem de Deus que estava com ele, da equipa dele, que estava muito mal, e ele largou a campanha e foi embora. E pastor César continuou, e foi algo tão grandioso ver milagres, prodígios, maravilhas naquele dia. E lembro-me que havia um irmão entre nós, naquele grupo que fomos à Colômbia, que estava ansioso por ver isso. E apareceu no ecrã a cara dele a chorar pelos milagres que pôde contemplar, não é? Porque ele queria conferir, ele foi à frente ver se se aquelas cadeiras de roda eram mesmo verdade. Irmãos, eu quero vos dizer que às vezes é legítimo alguma dúvida, porque até Deus compreende as nossas dúvidas. Sabe que nós gostamos de acusar a falta de fé de A e B como falta de fé, mas há pessoas que têm falta de fé por causa de mentiras que assistiram. E hoje há, sem dúvida, pessoas que estão dando falsos testemunhos, dizendo que Jesus curou, mas não curou, dizendo que Jesus libertou, mas não libertou. Deus não precisa de favores. E é curioso, em Lucas 11, e vamos ler o texto para depois desembrulhar um bocadinho os pensamentos que pretendo, e diz assim: e juntando-se à multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. E é curioso, um sinal. Irmãos, às vezes nós queremos ver um sinal, queremos ver um milagre, queremos ver uma ação sobrenatural para podermos crer. E Jesus, ele poderia dizer, ou eu hoje poderia dizer-vos que tendes a palavra de Deus. Tendes o sinal que é a própria palavra de Deus. Eu quero vos dizer que a palavra de Deus, ela não volta para trás. A palavra de Deus, ela não se pode negar a si própria. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é poder. A palavra de Deus, ela é força. A palavra de Deus tem capacidade para transformar do nada todas as coisas, do velho em algo novo. O poder da palavra, e o que
Jesus estava a dizer à geração que lhe chama geração maligna. E quem era essa geração? Era a geração onde ele nasceu, era a geração que ele viveu, era a geração que ele pregou. E Jesus declarou geração maligna. Porquê? Porque estavam debaixo do domínio do maligno. Estavam debaixo do domínio de Satanás. O que dominava as suas mentes era a curiosidade. Era o desejo de ver coisas como que se de um marabilista se tratasse. Como se de um ilusionista se falasse. E assim, esta geração... E é curioso também ver o início deste texto, porque diz que Jesus juntou-se à multidão. Amém? Muitas vezes é a multidão, mas aqui ao contrário, porque eu creio que a multidão estava em busca, e vejam o que aconteceu versículos antes. Havia uma blasfémia, havia uma maledicência contra Jesus. E Jesus disse: não vos darei sinal nenhum, a não ser o profeta Jonas. Quem era o profeta Jonas? O profeta Jonas era o profeta mais mal visto na geração de todos os profetas. Era o mais rejeitado pelos judeus. Era o mais ignorado pelos judeus. Era a pessoa que menos tinha credibilidade no seu tempo e no tempo de Jesus. O Jonas, por causa de algumas ações dele, ele foi, sem dúvida, um profeta do qual os judeus não reconheciam. Foi Jesus que reconheceu Jonas como um profeta, como alguém que valia a pena olhar para o que aconteceu. Amados, se nós fizermos um reporte, ou se fizermos uma retrospectiva do que aconteceu, nós encontramos um homem que era profeta, diz a Bíblia. Capítulo 1 diz lá que era profeta. Também encontramos um homem que ouve a voz de Deus. Pode dizer amém? Ele ouviu a voz de Deus. A gente gosta de chamar cobarde Jonas, a gente gosta de chamar que ele é um fraco, que nós não podemos ser como Jonas. Deixe-me dizer, tomara eu que tivesse aqui muitos Jonas. É verdade. E passo a explicar. Eu não aprovo o que Jonas fez, fugindo do que Deus lhe propôs. Mas eu também entendo porque é que Jonas fez. Porque Jonas sabia que pregar no meio de um povo que o ia matar, que o ia fazer todo o tipo de maldades. E a mensagem que Jonas tinha era uma mensagem de destruição. Então, meu amado, eu não sei quantos de nós conseguiria avançar com aquele projeto. Imaginemos nos nossos dias irmos para a Síria, irmos para um lugar qualquer que seja só bandidos a matar, pessoas sem escrúpulos, pessoas sem amor, pessoas sem compaixão, pessoas que não têm Deus, e transmitir a mensagem. Esta geração, vocês neste bairro, vocês nesta geração vão ser todos mortos, porque assim diz o Senhor. Eu não sei quantos de nós conseguiria, no mínimo, ser como Jonas. Jonas, ele não ficou indiferente à voz de Deus. Jonas, ele teve a capacidade de ouvir a mensagem de Deus. Jonas era um homem que tinha comunhão com Deus. Mas foi um homem que, quando Deus lhe deu uma missão, ele se sentiu impotente, incapaz de desenvolver tamanha missão. Por isso que Jonas fugiu. Por isso que ele quis ir para outro lugar, pegou num barco numa direção completamente contrária àquela que Deus propôs. Mas também diz que quando ele viu, ouça para ver quem é Jonas. Porque nós às vezes criticamos muito, como gostamos muito de falar da mulher de Jó. Eu não gostava de ver. Eu queria era saber quantas mulheres há aqui que aguentavam o que a mulher de Jó aguentou. Que a gente gosta muito de falar mal porque, meus amados, não fales mal de ninguém. Não critiques ninguém. Olha para ti. Olha para ti primeiro. Não, cuidado. A maneira como falamos de A, de B, de C. Estamos a falar de um homem de Deus. E Jesus disse, vocês querem um sinal, não vos dou sinal nenhum a não ser o profeta Jonas. Falando de Jonas,
quando ele estava no barco, ele viu que toda a população, todos os bens estavam-se a perder por culpa dele. Um homem que assumiu a culpa. Se você quer imitar Jonas, assuma a sua culpa. Pode dizer amém, sim. Entenda, veja que você é culpado da miséria e das coisas que muitas vezes caem sobre a sua própria vida, e também entenda que você é responsável pela vida daqueles que o rodeiam, tal como Jonas entendeu que naquele barco o culpado era ele e que todos perderiam por causa dele, e ele disse: eu sou culpado, mandem-me daqui para fora, senão ninguém se salva neste barco. Jonas assumiu a culpa. Outra coisa que você devia de imitar Jonas, se um lado não devemos imitar ele fugir da obediência ao Senhor, claro que não, mas ele entendeu o seu pecado. E no ventre de um peixe, de uma forma sobrenatural, ali clamou ao Senhor. É isto que tu fazes? Quando estás com a vida toda enrolada, como Jonas esteve enrolado lá com as tripas do peixe, com a comida do peixe, ninguém sabe entender como é que é possível, mas não interessa, a Bíblia diz: eu creio, amém? Eu creio na Bíblia, eu acredito nela, eu acredito em tudo o que a palavra de Deus nos fala, e no meio daquela situação em que ele estava enrolado, ensopado, desgraçado, pronto a morrer, a Bíblia diz que do ventre do peixe ele clamou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Se tu fores como Jonas, Deus ouve a tua oração. Diz: se eu for como Jonas, Deus ouve a minha oração no meio até da minha desgraça, no meio do meu erro, Deus está pronto a ouvir-me. Será que tu consegues chegar aos calcanhares de Jonas? A Bíblia diz que nenhum sinal se dará a essa geração. E ele estava a dizer isso para quem o ouvia, senão o profeta Jonas. Amados, temos muita coisa para aprender com Jonas. E quando nós caminhamos por ali fora, na história dele, não encontro outro pregador como Jonas. Converteu, levou desde o rei aos animais que haviam naquela terra de Ninive, as terras de Ninive, a jejuarem de arrependimento pelos seus pecados. Olhe que pregação que aquele homem tinha. Olhe que unção havia naquele coração. Olhe que palavra poderosa ele pôde pregar. Ou você acha que ele só dizia: arrependei-vos que o Senhor vos vai matar? Não, ele tinha pregação, ele tinha conteúdo, ele tinha palavra, ele tinha poder de Deus. E por causa dele se converteram centenas de milhares de pessoas. Homens, mulheres e crianças. Até os animais jejuaram. Queridos, precisamos de ouvir a voz de Deus. Que sinal buscas tu? É a minha pergunta. O que estás buscando nos nossos dias? Sinais, milagres, profetas? Busca os profetas de Deus. Sê tu um profeta de Deus. Não um profeta da treta, mas um profeta de Deus. Amém? Em Mateus 12, 38, podemos começar aqui alguns versículos. Mateus 12, 38, havia quem procurasse. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Era isto que eles queriam no tempo de Jesus. Queriam ver sinais. Vejam, olha que isto é engraçado. Um bêbado nunca está satisfeito com o que bebe. Sabia? Quem ama o dinheiro nunca se farta dele, diz a Bíblia. Um prostituto nunca se cansou de ir à prostituição. Um pedófilo nunca fica satisfeito com tudo o que ele faz de mal. Um assassino nunca está bem, sempre está pronto a matar. E quem busca sinal, não há sinal que lhe chegue, porque sempre quer mais sinais. Sabia disso? Vocês acham que no tempo de Jesus era preciso pedir mais sinais? Ele que transformou a água em vinho, ele que andou sobre as águas, ele que ressuscitava os mortos, ele que transformava e multiplicava os pães e os peixes, o povo não estava satisfeito. Continuava pedindo sinais.
Amados, quem anda atrás dessas coisas não se cansa de andar atrás. Sempre quer mais. Uma vez tivemos aqui um senhor que eu considero um bebé na fé, mas um bebé que não queria crescer. E ele andava à procura de profetas. Ele vinha aqui, mas como aqui a gente prega a palavra e pronto, não damos lugar a tanto, a não ser que o Espírito Santo tome conta mesmo. E ele disse, depois ele disse-me assim, olha, fui a um lugar onde aquele homem começou a profetizar para toda a gente. E falava para A, e eu estava lá à espera que ele viesse falar comigo. Ele passou por mim, olhou-me e não me disse nada. Então, mas acha que ele era de Deus? Era de Deus. Mas o que é que mudou a sua vida? O que é que transformou a sua vida? Amados, eu quero vos dizer nesta manhã, o que transforma as nossas vidas é o que tem força sobre nós. Ou é a palavra de Deus que te transforma para ser santo, ou é a conversa da treta que te leva para ser cada vez menos cristão. Nós temos que entender o que Deus quer de nós. Este povo no tempo de Jesus andava atrás de sinais. Põe lá o versículo 12:38 ainda em Mateus. Era incrível o que eles realmente buscavam. Então, veja quem eram. Alguns escribas e dos fariseus tomaram a palavra. Quem eram os escribas? Oh, irmão, quem é o escriba? Quem é que sabe quem é um escriba? Era um escritor, era o que escrevia a palavra de Deus, era o que transcrevia os pergaminhos, era quem escrevia a palavra, que tinha a pena, que cada vez que aparecia uma palavra, Jeová, uma palavra referente a Deus, tinha que lavar a pena, lavar as mãos. Era alguém com respeito profundo pela palavra. Um escriba fazer uma pergunta destas a Jesus. E quem era um fariseu? Muita gente gosta de falar mal dos fariseus. O que está mal é o espírito farisaico. Mas um fariseu era um homem digno, conhecedor da palavra, um mestre das Escrituras, alguém que ensinava o povo no caminho do Senhor. Mas havia o espírito farisaico, que era o espírito da religiosidade, da acusação, daquele que só aparentava ser sem ser. E estes escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, vá lá. Já reconheciam Jesus como mestre, um nível muito alto no aspecto académico. Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. E Jesus diz assim no verso 39, mas ele lhe respondeu e disse, que difícil de ouvir. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o profeta Jonas. Irmão, às vezes nós, não é, achamos que realmente as pessoas andam à procura disto, de sinais, de milagres, sobrenatural, etc. Abra comigo em 16:11 de Mateus. 16, verso de número 11. É 16:1, não é 11, peço desculpa. 16:1. E chegando-se os fariseus, agora já é outros, os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que se lhe mostrasse um sinal. Olhe que povo maravilhoso, à procura de sinais. Por isso, amado, não pense que é exclusivo seu andar atrás de sinais, de milagres, de profetas. Não é exclusivo nosso. Já no tempo de Jesus era uma realidade. Mas nós, nesta manhã, temos que entender a palavra do Senhor. Entender, desculpem lá que a minha Bíblia é nova e não está fácil de abrir. Mas respondeu e disse-lhe, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porém o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestades, porém o céu está vermelho, sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera
pede um sinal e nenhum sinal se lhe dará, senão o profeta Jonas. Olha que isto se repete. Você está a ouvir? Hein? Isto se repete. Esta conversa foi contínua. Não foi uma vez só que isto aconteceu, este diálogo. Amados, que nós possamos olhar. E o Senhor Jesus está a dizer, não precisas de mais sinais. Tu tens a minha palavra, que não passará, não desaparecerá, ficará permanente para sempre. E quem crer nela tem poder para fazer todas as coisas. Amados, nós temos, irmãos, não temos que provar a ninguém nada, a não ser ministrar a palavra do Senhor. Pode dizer amém? Em Lucas 23:8 aparece o nosso Herodes, aquele senhor que chega-se ao pé de Jesus e também estava na mesma onda, a onda do sobrenatural, dos milagres. Queria um milagre. Queridos irmãos, eu posso lhe dizer nesta manhã que não precisamos de publicitar milagres, porque o Deus dos milagres está ao alcance de um clamor. Sabia? Irmão, eu não tenho nada contra fazer publicidade que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, porque essa é a mensagem do Evangelho. Amém? Mas, irmãos, não é os milagres que fidelizam pessoas. O que fideliza pessoas é o poder da palavra a transformar o coração da pessoa. É quando a palavra ela tem poder sobre o meu coração. É quando eu ouço a palavra e ela me convence através do Espírito Santo, convence-me do meu pecado, do juízo e da justiça. Que nós nesta manhã, olha o que Herodes dizia. Olha aqui, ora 23:8 de Lucas. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito. Ficou tão contente. Diga contente. Hã? Porque havia muito que desejava vê-lo. Tão bom. Parece tudo certo, não parece? Por ter ouvido dele muitas coisas. Eu penso coisas boas até. E até coisas estranhas. Mas ele ficou naquela. Eu quero ver Jesus. E esperava que lhe faria ver. Olha, a minha Bíblia tem um erro. Bem posso devolvê-la. Lhe faria ver. Amém. Deveria fazer algum sinal. Tá bem. É o português que está. Esperava que lhe veria fazer algum sinal. É assim que muita gente anda. Eu hoje vou ao culto lá a Fátima para ver se vejo algum sinal. Irmão, cuidado. Você vai a Fátima e vai convidar para Fátima para que o maior de todos os milagres se dê na vida de quem vai, que é a salvação da sua alma. Não há maior milagre que o milagre do arrependimento do nosso pecado e Deus poder transformar as nossas vidas. As pessoas buscavam um sinal, mas também houve quem buscasse Jesus. Em Marcos 1:37, a Bíblia diz que todos buscavam Jesus. E quando acharam Jesus, eles disseram, todos te buscam. Ou seja, as pessoas estavam a buscar Jesus de tal maneira, porque Jesus tinha-se retirado para a oração, para estar com Deus, e as pessoas estavam com fome de Deus. Eu quero te dizer, amados, buscar sinais não é importante. O importante é buscar Jesus. E em Salmo 70, verso 4, a Bíblia nos fala de como é importante buscar Jesus. Amém? Buscar Deus. Salmo 70, verso 4. Folgue e alegre-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Amados, vamos meter-nos, cada um de nós, e vamos levar aqueles que nos rodeiam a buscar ao Senhor. Amados, não tem a ver com religião, tem a ver com busca de Deus. Nicodemos, ele buscou Jesus de noite, lembram-se?
para saber, para esclarecer a sua alma. Havia algumas dúvidas legítimas em seu coração. E Jesus não rejeitou responder-lhe aquilo que ele buscava. Porque a Bíblia é tão clara: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É curioso Jeremias 29:13, porque nós lemos tantas vezes este versículo, falamos tanto dele e muitas vezes não debruçamos seriamente sobre ele. Porque só encontra Deus, diga para quem está ao seu lado, só encontra Deus quem busca Deus com todo o seu coração. O Salmo 42, 1-3, ele reforça estes pensamentos de buscarmos a Deus e a sua presença. E, curiosamente, meus amados, muitas vezes nós andamos tão perdidos a buscar tanta coisa, buscar sinais, buscar isto, buscar aquilo, quando o mais importante que devemos buscar é a presença do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Entre os filhos de Coré, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Veja o versículo 2 e 3 ainda do Salmo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Verso 3. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Enquanto muitos criticavam, ele continuava buscando. Amados, que nós possamos com todo o nosso coração buscar a Deus e levar o nosso próximo a buscar ao Senhor também. Amém? Porquê? Porque não há dúvida que aquele que vai se converter ao Senhor é esse que o vai encontrar. Por isso que o salmista, no verso 1, até quando a minha alma suspira por ti, a minha alma tem sede, até quando me apresentarei ante a face do Senhor. Isto era um cântico, era um louvor. Mas, amados, deixe-me dizer-lhe que havia uma noção da face com relação ao Santo dos Santos. Era a noção. E a noção também de que ninguém era digno, senão o sumo sacerdote, de estar naquele lugar máximo, onde a presença de Deus era real e era mais forte. Havia um lugar que havia uma noção de espaço e de local. Hoje não há mais isso. Porque tu podes aqui e agora olhar para a face do Senhor. Tu podes no teu quarto olhar para a face do Senhor. Amados, é incrível como nós muitas vezes desprezamos as coisas mais importantes que Deus tem para nós. Em Salmo 63:1, Salmo 63:1 também nos mostra com toda a clareza aquilo que Deus quer que façamos. Este Salmo de Davi, ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de quem? De ti. A minha carne deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Este salmista, ele está num desespero pela presença de Deus, numa angústia, numa sede profunda. Por causa aqui até é Davi que fala isso, o Salmo de Davi, em que ele diz, porque ele passou por tanta dor, por tanto sofrimento, que ele dizia: a minha alma, ó Deus, tem sede de ti. E é interessante que ele diz: de madrugada te busco. Tu buscas Deus? Ou andas em busca? Não te esqueças qual é o tema. O que tu buscas? O que andas a buscar? Sinais? Jesus? A sua presença? O que buscamos nos nossos dias? O que tu buscas? A palavra do Senhor? Amém? Essa palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas? O salmista aqui, ele diz que a sua alma tem sede de Deus. Amados, há milhões de pessoas no mundo com sede de Deus. E estão tentando saciar a sua sede em lugares errados, em coisas erradas. Irmãos, nunca a religião foi tão negociada. Nunca a fé foi tão maltratada.
Por isso, amados, que hoje encontramos um grupo enorme de pessoas que não acreditam quase em mais nada. Não porque o coração deles deixou de acreditar, mas porque foram muito enganados. Amados, é hora de Deus nos levantar. Não podemos salvar o mundo. É responsabilidade de todos aqueles que se dizem cristãos ajudarmos a conquistar aqueles que nos rodeiam. Mas é a nossa obrigação, no lugar onde estamos inseridos, mostrar quem é Deus e o que Deus pode fazer. O que nós devemos fazer, nós devemos buscar a Deus com todo o nosso coração, nós devemos buscar a sua presença, como o salmista. Ele dizia, a minha alma tem sede de Deus. Ainda olha o Salmo 143, o verso 5. Salmo 143 e verso 5. Que diz assim, lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos, estendo para ti as minhas mãos e a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Depois há aqui um selá, quer dizer pausa. Isto é um cântico. É uma pausa, era sinal, vamos fazer pausa. Ouve-me depressa, ó Senhor. O meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem à cova. Faz-me ouvir a tua benignidade. Pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Isto aqui é buscar certo. Isto aqui é a busca certa. A busca certa, meus amados, não é sinais, não é milagres. A busca certa é sede de Deus. É buscar em Deus orientação, buscar em Deus o caminho que nos leva à santificação, buscar em Deus o caminho que devemos seguir para que outros recebam Jesus como nós, buscar em Deus a obediência à sua palavra. Isto é o caminho que devemos seguir, o caminho que devemos buscar. Amém? Há muitos que andam à busca não sei de quê, à busca onde, olha, não sei, irmãos, eu sou sincero, Deus deve fartar-se de rir com a maioria de nós. Porquê? Porque, mas o que é que este rapaz anda a fazer? Anda a pregar para os outros, não sabe para ele. Anda a falar de Deus aos outros, para ser santos, ele não é mentiroso, é falso. Meu amado, nós precisamos de mudar a história. Meus amados, hoje pode começar um avivamento neste lugar, por tua causa, por minha causa, mas vamos buscar o quê? Sinais como Herodes? Sinais como o povo? Amados, temos a sua palavra. E a sua palavra nos orienta o caminho a seguir. Nos orienta o que devemos buscar. E aqui o salmista Davi, ele bem clamava, estendo a ti as minhas mãos. Amém? Para quem estendes as tuas mãos? Posso estender para mendigos e ajudá-los, mas não os salvo. Mas se eu estendo as minhas mãos para o alto, o Senhor vai tocar nas minhas mãos. E as minhas mãos vão ter poder para tocar nos enfermos e os curar. As minhas palavras vão ter poder, porque a palavra que sai da minha boca sai com poder e autoridade, para que as pessoas que nos ouvem, que nos escutam, possam receber uma palavra que muda a sua vida. Meus amados, há dias estava a dizer aos irmãos, vamos distribuir estes flyers por Fátima. Foram 10.000, distribuímos para aí uns 6.000 ou 6 e pouco, e distribuímos, porque cada flyer tem semente, tem palavra. Mas vamos orar para que Deus possa tocar as pessoas, para que elas sejam impulsionadas a ler. Amém? O que buscamos? O mundo lá fora busca um milagre. E o milagre só começa quando ela se arrepende dos seus pecados. Só começa quando a palavra de Deus começa a ter poder transformador. O milagre só começa quando eu, com todo o meu coração, como sou salmista, ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. É o reconhecimento do estado em que estamos. Amém?
Não escondas de mim a tua face, porque há momentos na nossa vida. Irmão, quem fala é Davi. Sabe que Davi tem os dois melhores, tem os dois extremos do exemplo, o bom e o mau. Irmãos, se há homem que eu não quero imitar, é Davi. Especialmente no errado. Não seria mais pastor, estaria preso, seria muito mal falado nesta geração se eu fizesse o que Davi fez de errado. Mas também não há homem com mais exemplo de que como Deus ama, não o pecado, mas o pecador. Como Deus tem uma mão para dar a todo aquele que clama a Ele. Como Deus olha para nós, independentemente do nosso passado, da nossa história, e está pronto a transformar as nossas vidas. Não há exemplo melhor. Eu penso que Davi não é o homem que mais dignifica o ser humano. Antes, pelo contrário. Se há homem que não dignifica o ser humano, é Davi. Porque é homicida, é prostituto, torna-se um homem que faz mal, por causa dele é assassinado um homem, ele programa a morte de um homem, ele faz coisas horríveis, por causa dele morre milhares de pessoas na sua geração. Irmãos, cuidado. Agora, não há melhor exemplo para mostrar como Deus nos ama. Como Deus é misericórdia. Como nós devemos ter mais respeito até por quem peca contra nós. Até quem faz mal a cada um de nós. Por isso que eu quero esta onda espiritual que tem vindo ao meu coração de não autorizar nem ir falar mal de ninguém. Não se fala mal de ninguém. Amém? Não aceites ouvir mal de ninguém. Porque se alguém tem culpa no cartório, sou eu. Se alguém é responsável por fazer coisas erradas, sou eu. Não olhes para o argueiro do teu irmão, tira a trave do teu olho. Amém? Se Davi teve a oportunidade de se arrepender e Deus mudar a sua história, eu também tenho. Amém? Não haverá, se calhar, ninguém tão mauzinho como Davi foi. E a Bíblia diz que Davi tinha um coração. Irmãos, isto até é um absurdo. Segundo o coração de Deus. Eu explico porquê. Porque Davi, conforme errou, ele tinha um coração que se arrependia. E Deus ama o arrependido. Deus não resiste. Olha, irmão, Deus resiste ao sabichão, ao soberbo, ao artista. Mas ao arrependido, o meu papai não resiste. E digo-te mais, o lixo que ele foi, o mal que ele foi e aquilo de pior que ele fez, Deus transformará em bem e será melhor que tu, porque a Bíblia diz que ele pega no caixote de lixo desta geração, desta sociedade e a transforma em algo grandioso. Amém? Por isso que nós não podemos criticar ninguém. Há questões internas de uma comunidade que têm que ser respeitadas, mas, irmãos, não cabe a nós desprezar A em benefício de B. Por isso que Davi, aqui no Salmo 143, ele diz: ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfaleça, não te escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que vão para o inferno. Que é isso que ele está a dizer. Diz que os que descem à cova. Não, eu não quero ir para o inferno. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Tão bonito, não é? Mas se você pegar no Salmo 51, ele diz que o seu pecado está sempre diante dele. Ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que parecia mal aos teus olhos. O que é que tu andas a buscar, meu amado? O que tu buscas? O que é que tu anseias na tua alma? 1 Coríntios 1, 21 e 23 é o texto que vamos terminar a nossa meditação, que diz assim. 1 Coríntios 21.
a 23. Vamos ler. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Está a ouvir o que eu estou a ler? O mundo não conheceu Deus pela... Vou ler de novo. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Está a dizer, temos que pregar a palavra. Temos que anunciar a palavra. Amém? Verso 22. Porque os judeus pedem o quê? Um sinal. E os gregos buscam? Porque era o lugar da sabedoria. Lembram-se? A Grécia. Os sábios, a filosofia. Mas nós. Diga nós. Diga eu. Pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nem a sabedoria entende, nem os gregos compreendem. Mas é a pregação da igreja, é pregar Cristo crucificado. É isto que nós temos que fazer. Todos na nossa casa, amém? Prega na tua casa. No trabalho, prega no trabalho. Aonde quer que tu andes, prega a palavra. Porque aqui na ICIR ninguém está impedido de pregar. Ninguém está impedido de curar enfermos, ressuscitar mortos. Ninguém está impedido de pregar o Evangelho. Porque é importante que aconteça isso mesmo. 1 de Coríntios 1, 21 a 23. Texto magnífico. Palavra de sabedoria que nós, igreja, precisamos tanto de aprender. Amém? Minha Bíblia nova. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, por ela, mas ajuda-me a desfolhá-la. Não está fácil. Preciso de um auricularzinho, os irmãos orem para ver se desprende as mãos. Não é? Glória a Deus. O verso 24, ainda deste mesmo verso, deste mesmo texto, diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo. Porque Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Amém, meus queridos. Vamos pregar Cristo. Vamos buscar Cristo. Vamos buscar a sua presença. E Deus fará coisas grandes em nós e através de nós. Eu pedia que a igreja ficasse de pé nesta manhã. Antes de nós terminarmos, levanta as tuas mãos para os céus e diz: Deus, que eu quero buscar a tua presença. Eu quero buscar-te com todo o meu coração. Diz: Pai, perdoa-me por muitas vezes estar desfocado daquilo que é o teu propósito. E nesta manhã, Espírito Santo, transforma a minha vida, transforma o meu coração. Começa a clamar a Jesus, começa a orar: Deus, dá-me esta capacidade, esta paixão para viver para Ti, para Te honrar, para Te exaltar. Pai, em nome de Jesus, algum de vocês nesta manhã quer receber Jesus em seu coração? Algum de vocês nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus? Então levante o seu braço, eu quero orar por si. Alguém nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta o braço que eu quero orar por ti. Glória ao teu nome. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu entrego cada um de nós em tuas mãos. Eu rogo a tua intervenção sobre nós e que a tua palavra tenha este poder transformador sobre cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Alguém está feliz nesta manhã? Vamos dar um aplauso bem forte a Jesus.